O milionário barbeiro humilha a mendiga negra na barbearia e descobre uma verdade chocante. Em uma pequena cidade perdida entre colinas, havia um barbeiro que batia fundo na arrogância e no egoísmo. Seu nome era Ricardo, e ele não era apenas um barbeiro, era um milionário. Com sua barbearia luxuosa, repleta de cadeiras de couro pretas e dutos de ouro, ele se achava o rei dos cabelos. As pessoas o temiam e admiravam ao mesmo tempo, mas para ele, cada um era apenas um cliente, uma conta a ser paga. A desigualdade social era gritante ao seu redor, mas Ricardo vivia em uma bolha de riqueza e prestígio, distante da realidade. Foi em um dia ensolarado de quarta-feira que a rotina na barbearia foi interrompida por uma presença inesperada. Um mendigo negro, com roupas rasgadas e cabelo desgrenhado, entrou, hesitante. A sala ficou em silêncio. O olhar de todos se voltou para Ricardo, que com um sorriso debochado perguntou: "O que você quer, amigo? Um corte de cabelo ou um milagre? Não quero a sujeira de você na minha cadeira. Vá procurar uma escova e um sabonete primeiro." O riso dos clientes encheu o ar pesado da barbearia. O mendigo virou-se para sair, mas não antes de um detalhe chamá-lo de volta. Ao passar pela porta, ele olhou para Ricardo e por um instante o barbeiro viu algo que o fez hesitar. Uma confiança inabalável. Alguns dias depois, o mendigo retornou. Sem querer fazer escândalo, ele simplesmente se aproximou e pediu novamente. Ricardo, já se sentindo emocionado com a chance de humilhar mais uma vez, aceitou o pedido. No entanto, ao sentar-se na cadeira, algo inesperado aconteceu. O mendigo, pegando as tesouras e a máquina de cortar, tratou o cabelo de Ricardo com uma precisão que fez o barbeiro parar e observá-lo. Era como se ele dançasse. Cada movimento era carregado de paixão e técnica. A barbearia ficou em silêncio admirado. Ricardo, em uma tentativa de manter a superioridade, soltou uma risada nervosa. "O que você sabe sobre corte?" "Nunca teve um." Mas, enquanto falava, a insegurança começou a surgir dentro dele. Ele não sabia, mas aquele mendigo tinha abandonado seu sonho ao longo dos anos. E ali, em sua frente, estava ressurgindo uma habilidade enterrada. O contraste o deixou abalado. Enquanto o corte acontecia, segredos do passado começaram a emergir. O mendigo revelou um fragmento de sua história. Havia sido um barbeiro respeitado em outra cidade, mas uma série de tragédias o fez perder tudo. Ricardo, surpreso, percebeu que entre eles havia uma linha tênue de ligações. As dificuldades do mendigo ressoavam de um jeito estranho em sua própria história familiar, a que ele sempre tentou apagar. O clímax daquele encontro estava prestes a explodir em revelações. Ricardo se viu angustiado, abalado pela ideia de que, na verdade, suas raízes eram mais humildes do que ele imaginava. Ele olhou nos olhos o que ele descobriria sobre si mesmo e o que ainda ocultava em sua origem. O futuro na barbearia nunca mais seria o mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ricardo lutava contra a tempestade de emoções dentro de si,
O corte continuava. O barulho das tesouras cortando os fios de cabelo parecia ecoar, mas o ambiente estava tenso demais para que alguém se atrevesse a interromper. Os clientes observavam, divididos entre a expectativa e o receio. O mendigo, com suas mãos calejadas, manobrava as ferramentas com destreza. Mas algo na expressão de Ricardo começava a mudar. Ele estava perdido em pensamentos, em um labirinto que ele mesmo havia criado. De repente, a porta da barbearia se abriu com violência. Um grupo de homens, todos em trajes escuros, entrou, como sombras ameaçadoras. O líder, um homem robusto com tatuagens que serpenteavam por seus braços, olhou diretamente para Ricardo. "Você!" gritou, quebrando o silêncio. "Você não cumpriu o que prometeu." O coração de Ricardo disparou. A dignidade ostentada na barbearia logo se desfez em pânico. Ele sabia que aqueles homens eram cobradores de dívidas. Ele se metera em um emaranhado de problemas financeiros, escondendo de todo sua falência iminente. O mendigo, em meio ao corte, notou a mudança no clima. Ele parou e colocou a tesoura na mesa, sua atenção agora voltada para a nova ameaça. "Você não tem mais como escapar, Ricardão." O homem continuou, rindo de forma cruel. "A sua fortuna é apenas uma fachada. É hora de pagar." O público começou a sussurrar, a inquietação se espalhando como fumaça. Um dos clientes, um velho que já tinha sido próximo de Ricardo em tempos mais prósperos, arriscou-se. "Não se esqueçam de quem vocês estão tratando. Esse homem." "Cale-se!" O homem robusto cortou, apontando um dedo ameaçador. Ele se voltou para o mendigo. "E você? O que está fazendo aqui?" Pontinho. "Evejando se juntar à dança, é?" O mendigo, que agora começava a entender a gravidade da situação, levantou uma sobrancelha. "Talvez esta cadeira esteja mais respirável do que a sua arrogância, mas essa não é a questão. O que você quer?" A tensão aumentou. Ricardo estava paralisado, enfrentando o medo. Ele nunca havia realmente considerado as consequências de suas ações, vivendo em um mundo onde se achava intocável. Agora as paredes dessa bolha estavam caindo. E o que surpreendeu a todos foi o olhar que o mendigo lançou para Ricardo. Uma mescla de solidariedade e compaixão. Era como se ele visse nas entranhas daquele barbeiro um reflexo de seus próprios fracassos e, talvez, um convite à redenção. "Ricardo, você está em apuros." O mendigo falou com firmeza. "Mas talvez..." Palavras. "Seja hora de você olhar para si mesmo, enxergar o que viveu e como chegou até aqui." E com essas palavras, algo começou a mexer nas lembranças de Ricardo. Ele viu flashes, seus pais, suas lutas, mas enquanto suas memórias o atingiam, um grito ecoou pela barbearia. Um grito cheio de medo. O grupo de homens começou a se aproximar, e em um instante a tensão virou caos. Em um movimento inesperado, o mendigo lançou-se à frente de Ricardo, como se estivesse disposto a protegê-lo. Mas nesse ato, a identidade dele foi revelada. A jaqueta que tinha se soltado ao se mover, um símbolo de um passado esquecido, de um legado que ele tentara ocultar. Um nome saiu de seus lábios, gritado, como um eco do passado. "Ricardo!" O silêncio se instalou, e todos os olhares se voltaram para os dois homens, o mendigo e o barbeiro, percebendo que havia uma conexão muito mais profunda ali. Barbeiro e mendigo, com vidas entrelaçadas, um segredo que mudaria tudo, o que mais eles não sabiam um sobre. Ricardo sentiu seu mundo desabar. O que viria agora? A barbearia nunca mais seria a mesma. O silêncio foi quebrado pela revelação do mendigo. "Ricardo!" A palavra ecoou na barbearia, um som aterrador que cortou o ar como uma faca.
Ricardo sentiu como se o chão se abrisse debaixo de seus pés. O olhar dos clientes se alternava entre o espanto e a confusão. Como aquele homem, que ele pensava ser apenas um mendigo, conhecia seu nome. O grupo de homens vestidos de escuro parou, intrigados. O vento frio que entrava pela porta parecia sussurrar segredos. O líder dos cobradores encarou o mendigo, os olhos brilhando com interesse maligno. "Você é mais do que parece, hein?" ele disse, rindo. "Um barbeiro no meio de mendigos. Tem graça." Ricardo tremia. Com o desabafo do mendigo, ele começou a questionar tudo. Por que ele o chamava pelo nome? Era uma coincidência ou havia algo mais? O que mais esse homem escondia? O peso dos olhares dos clientes se tornava quase insuportável. A barbearia, antes um símbolo de sucesso e luxo, agora se transformava em um palco de dramas ocultos. "O que você sabe sobre mim?" Ricardo vociferou, sua voz embargada pela confusão. Sem responder diretamente, o mendigo avançou um passo. As mãos chamuscadas de vida nas ruas se ergueram em um gesto de paz. "Você não se lembra de mim, Ricardo. Nós éramos mais próximos do que você imagina. Uma tragédia nos separou. Você teve a sorte de escapar." O desespero se instalou no peito de Ricardo. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O passado, uma sombra que ele acreditava ter enterrado, agora ressurgia com força total. E, para sua surpresa, a conexão que se formava entre eles era dolorosamente verdadeira. "Desça do pedestal, Ricardo. Você não é o homem que pensa ser, e eu não sou o lixo que você acredita." O mendigo falava com intensidade. As palavras atravessavam como setas. A revelação o levou a um ponto de ruptura. Todos na barbearia pareciam estar com medo do que poderia acontecer a seguir. Olhares de empatia e julgamento, mistura do desejo de ajudar e o instinto de se proteger, preencheram o espaço. O grupo de cobradores se aproximou. "O que está acontecendo aqui? Você conhece esse cara, mendigo?" O líder rosnou, seus olhos endurecidos. "Mais do que você imagina," o mendigo disse, sem desviar o olhar. "E isso aqui não é só sobre dinheiro. É sobre quem ele realmente é. E quem eu sou. Você só vê a superfície, mas há muito mais por trás da história." Os sussurros se espalharam entre os clientes. "De onde ele veio? O que ele quer dizer?" O clima na barbearia estava carregado, como se um furacão prestes a estourar. Ricardo mal podia respirar, seus pensamentos girando. Ele queria reclamar, gritar, mas a verdade nutria um nó em sua garganta. E então, do nada, uma explosão de luz. Fogo! O cheiro de fumaça invadiu o ar. Alguém gritou, e todos começaram a empurrar uns aos outros, em pânico. Os homens de preto voltaram-se, surpresos, enquanto as chamas dançavam na parede. Um incêndio fora iniciado como uma armadilha. "Está na hora de você decidir, Ricardo." O mendigo gritou, enquanto todos se apressavam em direção à saída. "O que você realmente valoriza? Sua riqueza ou sua identidade?" Eu não sei." A resposta torturava Ricardo. O caos se instalava. Ele viu as chamas se espalharem rapidamente. O que estava em risco não era apenas a barbearia, mas sua vida, sua verdadeira essência. "Ricardo, isso é o seu chamado. Você consegue, meu amigo. Não se deixe queimar." O mendigo puxou com toda a sua força. E nesse momento, luminoso e escuro ao mesmo tempo, Ricardo finalmente viu a verdade. O que ele faria agora, nessa tempestade de segredos e traições? A barbearia, explosionando atrás deles, tornaria essa escolha impossível de ignorar. O que ele deveria salvar?
E mais importante, quem ele realmente era. O futuro parecia incerto e ameaçador, como as chamas que dançavam ferozes atrás deles. A fumaça se espalhava rapidamente pela barbearia. O calor do incêndio aumentava e o caos reinava. Ricardo sentia o coração disparar, mas não conseguia desviar o olhar do mendigo. O passado dele estava prestes a ser revelado, e algo na expressão do homem fazia seu sangue correr frio. Você não pode esconder quem você é para sempre, Ricardo. O mendigo exclamou, a voz firme, como se lutasse contra as chamas e os cobradores ao mesmo tempo. Vamos! O que vai fazer agora? O grupo de cobradores começou a avançar, mas um grito interrompeu a tensão. Parem! Uma mulher emergiu da multidão, com olhos fervorosos. Era Clara, uma cliente frequente da barbearia, mas que Ricardo sempre ignorara. Ela tinha algo nas mãos, um objeto brilhante que refletia as chamas. Todos pararam, assustados, como se o tempo tivesse congelado. Clara, saia da frente! Ricardo gritou. Você não percebe o perigo? Mas Clara não recuou. Não vou deixar vocês se machucarem. Com um gesto rápido, fez um movimento e lançou o objeto que carregava. Um pequeno dispositivo prateado. Ele bateu no chão e uma onda de luz azul disparou. Instantaneamente, a barbearia ficou envolta em uma energia pulsante. Ricardo sentiu um frio na espinha. Que era aquilo? A luz cercou o mendigo, que tremia. Ele caiu de joelhos, como se algo dentro dele estivesse sendo desenterrado. E então, palavras que pareciam não fazer sentido começaram a sair de sua boca em um murmúrio, mas ressoaram forte como um eco. Não, não pode ser verdade. As chamas atrás deles recuaram, mas não antes de revelar uma cena que mudaria tudo. O grupo de cobradores, ainda paralisado, observava com uma mistura de temor e fascínio. A luz azul revelou um emblema em seu peito, uma marca que brilhava intensamente. Um símbolo que Ricardo conhecia muito bem. Era o símbolo da família dele, uma linha de barbearia que houvera sido poderosa antes de ele construir sua riqueza. Ricardo se lembrava da história que seu pai contava sobre os barbeiros gloriosos de gerações passadas. E o mendigo, ali, nos pés dele, era parte daquela linhagem que acreditava ter sido extinta. Como sabe sobre isso? Os olhos do mendigo brilharam intensamente. Eu sou Dante, o último da linhagem. Eu sou o seu irmão. As palavras caíram como uma bomba. A revelação atravessou o coração de Ricardo, que se sentiu como se a terra tivesse sido arrancada debaixo dele. Os murmúrios na barbearia se tornaram um clamor. Um cliente ficou sem palavras, outro sussurrou, horrorizado. O líder dos cobradores, que parecia achar tudo uma grande piada antes, agora estava em estado de choque. Ricardo, você se perdeu dentro da sua própria ambição. Dante continuou, o peito arfando. Eu vim para te avisar sobre o que você se tornou. Tudo isso pode ser destruído rapidamente se você não entender suas raízes. Para todos na barbearia, a conflagração do passado se misturava à ameaça do presente. As chamas ainda dançavam, mas agora havia algo mais. A sala estava cheia de confusão, medo e revelações. Ricardo olhou para os rostos dos clientes, uma mistura de terror e compaixão. Ele se perguntava o que significava tudo isso. E se você não é apenas um mendigo? Ricardo questionou, a raiva infundindo suas palavras. E se você também é para cima de mim? O que você quer? Cala a boca, o líder dos cobradores gritou, espumando
por sua falta de controle, mas ele sabia que a luta não era mais entre eles, mas entre eles e a verdade. Os olhos de Ricardo estavam fixos em Dante, um homem que ele considerava apenas o estranhão nas ruas, agora se revelava como um partícipe perdido da história e do legado. Eu quero que você veja, Ricardo. A fortuna não importa se você não tem sua família. Ainda, você está prestes a perder tudo. Dante segurou a mão de Ricardo e um choque atravessou o corpo dele, como se a luz azul tivesse invadido sua essência. O fogo atrás deles rugiu mais alto, a energia da barbearia pulava, e os cobradores, já perdendo a compostura, começavam a recuar, sem saber o que fazer com a nova realidade à frente. O que mais Dante estava escondendo? O que isso significava para Ricardo? E mais importante, qual seria o próximo passo quando tudo estivesse em jogo? A barbearia, que já foi um símbolo de orgulho, agora era um campo de batalha de identidade. E Ricardo ainda estava preso em sua confusão, enquanto o futuro se aproximava rapidamente, como as chamas famintas atrás deles. A fumaça ainda estava no ar, e o ambiente fervilhava com a revelação de Dante. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para os cobradores, depois para Clara, que ainda segurava o dispositivo brilhante, e finalmente para Dante. A confusão nublou sua mente. O que mais ele não sabia sobre o irmão? Como ele se meteu naquela vida? A barbearia estava em caos, mas no meio do pânico, algo estranho começou a acontecer. A luz azul pulsante ao redor de Dante começou a se agitar, iluminando seus traços emoldurados por sombras. Havia algo mais, uma energia que emanava dele, algo inexplicável, e de repente, ele desmoronou, como se a luz estivesse devorando sua essência. Ricardo sentiu um frio na espinha. Nesse instante, a parede ao fundo da barbearia começou a se desfazer. Não era fogo, mas uma onda de energia que se espalhou, revelando uma passagem secreta. Um som agudo cortou o ar, como um alarme, e todos os cobradores recuaram, assustados. O líder olhou para a parede em choque, como se tivesse visto um fantasma. Não pode ser, ele gritou, o pânico tomando conta de sua voz. O que está acontecendo aqui? Dante, ainda dobrado no chão, olhou fixamente para Ricardo. Você não consegue sair dessa, Ricardão. Seu passado está aqui, e ele não quer ser esquecido. As palavras de Dante soaram como um eco em meio ao caos. Algo profundo se movia e pulava dentro dele, e a força que o cercava começou a invadir o espaço, deslizando pelas paredes, como se quisesse libertar um segredo guardado há muito tempo. Ricardo sentiu uma onda de dor, um aperto no peito. Lembranças de velhas histórias contadas por seu pai voltaram à sua mente. Aquele emblema, as tragédias das quais todos falavam. Quais segredos sua família realmente guardava? O que havia de tão valioso naquele passado que poderia mudar tudo? De repente, uma informação impactante atravessou sua mente. Você não é o último da linhagem, Dante, ele gritou, seu tom carregado de desespero. O verdadeiro herdeiro não sou eu, sou eu. E você está me dizendo que tudo isso pode ser destruído em um piscar de olhos. A respiração de Dante estava ofegante. Ricardo, não. O que você não entende é que os cobradores não são apenas isso. Eles querem algo muito mais. Eles querem o que nós temos. O mapa. O mapa da nossa família te revelará onde está o verdadeiro legado da nossa linhagem. O mapa? O grupo de cobradores ficou ainda mais alerta.
O líder deles olhou de um para o outro. Seus olhos estavam arregalados, em dúvida. Mas onde está esse mapa? Dante se virou para Ricardo, uma determinação ardente em seus olhos. Tá escondido na sua barbearia, dentro da parede que acabou de se abrir. É o que eles querem. E você tem que decidir, irmão. Sua riqueza vale mais do que sua família? Ricardo estava atordoado. A barbearia, que sempre representou seu sucesso, agora se mostrava como um cofre de mistérios e muitas promessas. O que ele realmente desejava? A vida que criou ou a verdade que estava descobrindo sobre si mesmo? A fumaça tomou conta. A confusão se espalhou mais uma vez. Um cliente gritou e a parede secreta revelou uma arca de madeira antiga, uma caixa cheia de segredos. Desde paredes queimadas até memórias perdidas, tudo se reunia ali, em um canto esquecido. A adrenalina fluiu. Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o silêncio. Uma mulher, que estava na fila para o corte, lançou-se à frente. Era a mãe de Clara, uma figura conhecida que todos na cidade respeitavam, mas um rosto também manchado pelo peso do passado. Clara, não vá! Você não sabe o que está fazendo! A voz dela ecoou na barbearia, poderosa e cheia de dor. E, bem na hora, outro segredo foi revelado. Eu sou a guardiã da verdade. O que você está fazendo aqui, Dante? Os olhos de Clara brilhavam com lágrimas, enquanto ela olhava para o mendigo e em seguida para o pai, que ninguém sabia que ali estava. A verdade que paralisa. A mãe de Clara não apenas conhecia a história, ela era uma parte dela. Ricardo sentiu que sua vida estava se desmoronando. Agora, ele enfrentava não um, mas dois detalhes perturbadores. A confusão reinava. O fogo rugia. Mas o passado começou a puxar Ricardo, como se quisesse puxá-lo para um abismo. Ele enfrentava não só o dilema entre riqueza e família, mas agora também uma lealdade inesperada, algo que pode levar a consequências ainda maiores. O que mais seria revelado? E se Clara fosse também uma parte desse enredo? As chamas estavam atrás deles, o legado prestes a vir à tona. E no meio de tudo isso, qual seria a escolha de Ricardo? O tempo estava se esgotando. A fumaça ainda estava no ar, e o ambiente fervilhava com a revelação de Dante. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para os cobradores, depois para Clara, que ainda segurava o dispositivo brilhante, e finalmente para Dante. A confusão nublou sua mente. O que mais ele não sabia sobre o irmão? Como ele se meteu naquela vida? Eu sou a guardiã da verdade. O que você está fazendo aqui, Dante? A mãe de Clara, com uma voz pesada, parecia ter a resposta não apenas para ele, mas para todos ali. A tensão subiu como chamas prestes a entrar em erupção. O fogo rugia atrás deles. Mas todos estavam marionetes na grande armadilha do passado. Você foi aquele que desapareceu. O que aconteceu com você, Dante? Clara gritou, seus olhos fixos na figura caída de seu irmão. Ricardo olhou para ela, confuso, sem entender como todo aquele drama poderia ter se desenrolado tão rápido. Silêncio todos vocês! O líder dos cobradores berrou, empunhando um bastão ameaçador. Mas Dante não recuou. Ele levantou a cabeça e, em um grito que parecia ressoar não só com raiva, mas também com angústia, respondeu: Você não sabe o que está falando. Eu não sou apenas um mendigo. Eu sou filho de uma linhagem que deveria ter sido protegida, não descartada. A tensão estava palpável. Ricardo tentou se concentrar. Cada palavra de Dante atingia como um soco no estômago. Tinha que tomar uma decisão, mas a confusão era um fardo.
começou a sentir um nó crescendo na sua garganta. E então, como um relâmpago, tudo mudou. Uma explosão repentina. Uma onda de luz intensa irrompeu do dispositivo que Clara segurava, iluminando a barbearia numa cor azul elétrica. O som da explosão combinou com o estalar das chamas, fazendo todos recuarem em choque. O dispositivo parecia um portal, e todos na barbearia ficaram paralisados. Quando a luz se dissipou, um homem surgiu, quase como um fantasma. Ele era mais velho, seu cabelo grisalho e olhos penetrantes. "Eu sou Miguel e vim para revelar a verdade." Ele falou com uma voz profunda que ecoou, obrigando todos a escutar. Ricardo sentiu seu coração estourar. Quem era aquele homem? Por que ele parecia familiar? Miguel avançou, apontando os dedos para Dante e Ricardo. "Vocês ambos são peças vitais neste quebra-cabeça. O passado de vocês não está apenas interligado. É um labirinto de segredos que nunca deveriam ter sido revelados." Dante tremeu. "O que você quer dizer, Miguel?" E, como se estivesse segurando uma bomba, Miguel soltou. "Ricardo, você não é o único filho. A linhagem da sua família não morre com você. Você tem uma irmã que foi escondida e nunca soube da verdade." O murmurinho se espalhou como fogo em palha seca. Ricardo sentiu que o chão havia desaparecido. Uma irmã? Nas profundezas de sua mente, memórias esquecidas começavam a emergir, mas o pânico nas vozes ao redor o impediu de se concentrar. A barbearia agora era um campo de batalha entre verdades enterradas. "Isso é loucura!" Ricardo gritou, tentando negar a avalanche de emoções que o atingiam. O pânico nos rostos dos clientes aumentava. Clara olhou para sua mãe, a confusão tomando conta. "Mãe, você sabia?" Ela balançou a cabeça, mas não havia certeza em seus olhos. "Eu só soube há pouco. Não podia contar a você." O Ricardo estava cercado por verdades que não entendia. Ele olhou para Dante, buscando um anexo, algo que fizesse sentido. "Então, o que isso significa para nós? Que o monitoramento não para aqui." Miguel lançou uma advertência. "Os cobradores não estão aqui somente por dinheiro. Eles sabem da sua irmã e a querem." As chamas atrás deles começaram a crescer. O calor era intenso, e o som do fogo tornou-se ensurdecedor. Dante, tomando coragem, olhou para Ricardo e Clara. "Precisamos agir agora. Se formos pegar esse mapa, podemos salvar não apenas a barbearia, mas encontrar sua irmã também." O choque passou pelo grupo. Ricardo estava prestes a agir, mas dentro dele uma luta estava acontecendo. O que mais ele não sabia? O que mais poderia ser revelado antes que tudo acabasse? A dúvida e a urgência pairavam no ar, e a barbearia não seria mais a mesma. Pelo menos, não se eles não agissem rápido. A fumaça ainda estava no ar, e o ambiente fervilhava com a revelação de Dante. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para os cobradores, depois para Clara, que ainda segurava o dispositivo brilhante, e finalmente para Dante. A confusão nublou sua mente. O que mais ele não sabia sobre o irmão? Como ele se meteu naquela vida? Precisamos agir agora. Se formos pegar esse mapa, podemos salvar não apenas a barbearia, mas encontrar sua irmã também. A urgência em Dante era palpável. Cada palavra e gesto criavam um peso que pressionava o peito de Ricardo. Mas então, um estrondo ensurdecedor ecoou na barbearia. A porta de entrada foi arrebentada com uma força tão brutal
que as mesas e cadeiras dançaram. A luz do dia entrou, cortando a escuridão, mas ao mesmo tempo trazendo uma sensação terrível de vulnerabilidade. Todos voltaram-se para a entrada, os olhos arregalados. E se não bastasse isso, um homem entrou, com uma presença imponente. Ele parecia sair de um pesadelo, com sua jaqueta de couro e olhos de aço. Ricardo! A voz dele soou como um trovão. O homem respirou fundo, seu olhar focado em Dante. Você é um péssimo barbeiro. Você sabe disso? Estava esperando por você. Ricardo não conseguia processar. Quem é você? O que quer? Ele estava paralisado, o medo crescendo como uma sombra. O homem avançou, suas mãos envoltas em um metal reluzente. Sou Alex. E você não sabe, mas eu tô aqui para cumprir uma promessa. Dante, sua vida não é o que parece. A verdade que você está correndo para desvendar pode custar muito mais do que imagina. Todos na barbearia se entreolharam, nervosos. A tensão no ar era tão pesada que era difícil respirar. Clara, com a mão ainda segurando o dispositivo, murmurou: "O que você quer dizer com isso?" "Você e ele", Alex apontou para Ricardo, "nunca foram apenas uma turma de barbearia. Vocês têm um legado que vai além do que pode imaginar. Venho buscando a herança dos barbeiros, e a sua linhagem está mais complicada do que parece." Ricardo queria crer que tudo era uma piada de mau gosto. "Eu não tenho nada a ver com você." O medo se misturava à raiva. "E quem é você para entrar aqui e fazer essas acusações?" Dante se levantou, seu olhar de determinação misturado a desespero. "Ricardo, ele pode estar certo. Precisamos ouvi-lo." Antes que qualquer um pudesse reagir, Alex avançou, segurando um colar que pendia em seu pescoço. Ele o ergueu, revelando um medalhão com o emblema familiar dos barbeiros. O choque percorreu a barbearia como um raio. "Sim, seu pai me enviou. Ele sabia do que vinha e quis que eu te contasse a verdade." Ricardo sentiu um nó na garganta, sua visão turva. "Meu pai? O que ele tinha a ver com isso? Mentirosos todos vocês!" Ele queria gritar, mas a confusão o dominava. As chamas começaram a lambecer no fundo da barbearia. O calor aumentava, mas ninguém se movia. Alex, com um olhar sério, falou: "A sua irmã, Ricardo, não é apenas uma parte da linhagem. Ela é a chave para um segredo que pode mudar tudo. E se você ignorar isso, vai perder não apenas a barbearia, mas tudo o que ama. Você não é o único que está sendo vigiado." Os olhares se voltaram para Dante, e o silêncio na barbearia era ensurdecedor. "Vigiar? O que você quer dizer?" A voz de Dante tremia. "Estamos todos prestes a ser consumidos pelas chamas. Há muito mais em jogo aqui." Alex insistiu. "A sua mãe, Ricardo, sempre." Ele hesitou. "Ela não é quem você pensa que é. Assim como você, ela tem segredos que pode apenas quem ama de verdade entender. Foi por isso que se afastou. E por isso seu passado voltará para atormentar você. Abarca muito mais que só a linhagem." O pânico voltou a ser palpável. Ricardo sentiu sua visão escurecer. As chamas lamparinas atrás dele pareciam dançar, como se riam do seu desespero. "Parada! Todos vocês! O que vão fazer?" O líder dos cobradores gritou, mas ninguém parecia ouvir. A revelação de Alex deu um giro na sua mente. O que mais ele ignorava? Como tudo estava interligado de uma forma que nunca imaginara? O que mais o passado dele poderia carregar? Com a barbearia desmoronando em chamas, uma nova escolha estava se formando. Mas qual caminho seguir?
Decida rápido ou tudo isso será em vão. O que você valoriza, Ricardo? As palavras de Alex ressoaram no fundo da mente de Ricardo, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. A pressão aumentava, e ele sabia que a hora da verdade estava se aproximando. E seria devastadora. Ricardo sentiu o peso das palavras de Alex ecoando em sua mente, como um tambor distante que se aproximava. A verdade da irmã, o legado, tudo parecia sobrecarregá-lo. O calor das chamas atrás deles crescia, mas ele mal conseguia sentir o fogo. As revelações o deixaram atordoado. Ele queria gritar, não só de raiva, mas de confusão. Você está me dizendo que a minha mãe, que o meu pai, esconderam tudo isso de mim? A pergunta escapou de seus lábios, um sussurro quase. A sala estava silenciosa, como se todos estivessem segurando a respiração. Alex deu um passo à frente. Ricardo, você precisa entender que há coisas aqui muito maiores. Sua mãe não só sabia, mas ela fez escolhas que afetaram toda a nossa família. Dante, ainda ajoelhado no chão, olhava para Alex com um misto de raiva e incredulidade. Que escolhas? O que você está escondendo? Antes que Alex pudesse responder, um estrondo abalou a barbearia. A porta lateral, que estava encostada, foi arrebentada com um chacoalhão que fez todos saltarem. Isso não era mais apenas uma pequena briga. Agora eles estavam em uma batalha real. O pânico tomou conta, e alguns clientes gritaram, enquanto a fumaça começava a invadir o espaço. E então, entre as sombras, um terceiro homem apareceu. Ele estava encapuzado, com uma presença ameaçadora. Ah, que belo encontro, não? A voz dele era sinistra, e todos os olhares se voltaram para ele. E eu que pensei que estava jogando um jogo fácil. Como você pode ser tão ingênuo, Ricardo? Ricardo sentiu seu coração disparar. Quem é você? A pergunta saiu com força, mas a dúvida em sua voz era inconfundível. O homem retirou o capuz, e um arrepio percorreu a coluna de Ricardo. Lembre-se de mim, irmão. O sorriso maligno do homem fez com que o ambiente ficasse ainda mais pesado. Era um rosto bem conhecido. O irmão mais velho que ele pensara ter perdido para sempre. Sim, sou eu, Miguel, e você não fazia ideia de que eu estive sempre por perto, assistindo a sua queda. O choque se espalhou pela barbearia como um incêndio fora de controle. O próprio Ricardo se viu completamente sem palavras. Mas, você está morto, ele quase gritou. A incredulidade foi como um soco no estômago. Eu deveria ter estado, mas um dia são capazes de esconder segredos, e isso inclui até mesmo o que foi enterrado. Eu não apenas sobrevivi, Ricardo, como acabei por descobrir o que você e as pessoas à sua volta escondem. Vocês são todos parte de um grande plano que ninguém aqui consegue entender. Cada palavra de Miguel era como uma facada, as revelações se acumulando. Pesadas como âncoras atiradas no mar de incertezas. A fumaça pululava, tornando a visão embaçada. O fogaréu atrás dele se espalhava. O medo era palpável. Sabe o que mais? Eu não sou o único que tem um papel nesse jogo. A nossa mãe, ela está viva, escondida. Você foi o escolhido para sua herança. Mas não é só isso. Há muito em jogo. E vai muito além do que você consegue imaginar. Os murmúrios na barbearia voltaram a aumentar. Ricardo piscava, tentando entender. Ele olhou para Clara, que estava tão chocada quanto ele. E se tudo isso fosse um plano? E se a barbearia fosse apenas uma fachada? O que você está dizendo, Miguel? O que está escondido na parede que foi revelada? Miguel apenas sorriu.
o sorriso que misturava malícia com uma triste verdade. Essa é a chave do seu passado, Ricardo. Mas prepare-se, porque a verdade pode ser absolutamente devastadora. Uma explosão mais intensa irrompeu pela sala, enquanto a luz do dispositivo que Clara segurava começava a ficar ofuscada por um brilho descontrolado. Nesse momento crítico, a parede que havia se desfeito começou a se contorcer. Era como se outra dimensão estivesse prestes a se abrir. Enquanto todos observavam em um estado de pura perplexidade, a luz explodiu, liberando uma onda de ar quente que os atingiu. Várias vozes gritaram e o chão tremeu. A barbearia estava à beira do colapso. E no meio daquela confusão, a única coisa que Ricardo conseguia pensar era no que realmente poderia ser revelado. A luz finalmente se esvaiu, mas uma nova sombra se formou. Uma figura que parecia ter saído de histórias antigas. Era a imagem de uma mulher, e por um breve momento, seus olhos se encontraram com os de Ricardo. Um murmurinho percorreu a multidão. Todos ali sabiam que o confrontar se aproximava. Se preparem, meus filhos, porque o que está revelado agora pode não ser o que esperavam. O futuro estava em pé de guerra quando a verdade começou a se desenrolar. E Ricardo se viu na beira de um abismo. Uma reviravolta chocante, um novo mistério. O que mais estava para ser revelado? Qual era a verdadeira natureza dos vínculos entre eles? A barbearia e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O eco do passado começou a ressoar cada vez mais alto, e à medida que o caos se intensificava, a verdadeira batalha por suas identidades e legados começava. A luz da figura feminina começou a se dissipar, como um sonho que se desvanecia. O silêncio foi interrompido por um estalo, um barulho horrendo que fez todos piscar ainda mais rápido. As paredes da barbearia tremeram e o chão começou a vibrar sob os pés deles. Era como se tudo estivesse se desintegrando. E após aquele impacto, os rostos ficaram hesitantes, como se a realidade estivesse quebrando. Dante olhou para Ricardo, com os olhos arregalados e o coração acelerado. Ricardo, pode ser um truque. Precisamos sair daqui, ele gritou, a urgência docida em sua voz. Mas antes que alguém pudesse se mover, as chamas rugiram como se estivessem vivos, e algo no ar mudou. Todo mundo virou a cabeça. Era como se a barbearia estivesse não apenas pegando fogo, mas revelando outra camada de sua verdade. Era um eco antigo que ressoava em meio ao calor e pânico. Na confusão, Clara tocou no dispositivo mágico, que ainda segurava. E uma nova onda de luz explodiu, iluminando o espaço como um relâmpago. O que apareceu em seguida fez todos paralisarem. Era uma porta oculta na parede, agora vibrando e pulsando, como se estivesse esperando para ser aberta. Ricardo sentiu um nó na garganta, um misto de medo e curiosidade. O que é isso? Ele sussurrou, as palavras quase sufocadas pela surpresa. Acho que é o que estamos procurando, Alex falou, seu tom sombrio e fervoroso. A chave não está apenas no mapa, mas em tudo o que está escondido aqui. Dante se aproximou da porta, mas antes que pudesse tocá-la, uma sombra apoderou-se da sala. O homem encapuzado que havia entrado anteriormente, Miguel, fez um passo à frente, sua fúria agora evidente. Você não vai abrir essa porta, ele rosnou. Há coisas que estão melhor escondidas. Ricardo sentiu seu coração despedaçar. Você está aqui?
Como assim? O que você tem a ver com isso? Você morreu! Ele mal conseguia aceitar tudo aquilo. Miguel riu, uma risada amarga. Poucos conseguem ver além do que é óbvio. A verdade é mais insidiosa. Chega! Dante cortou. Seu tom era como uma faca afiada. Estamos todos aqui, prontas para enfrentar o que vier. Não vamos deixar você assustar a gente de novo. E foi quando a porta começou a abrir com um rangido profundo, revelando um espaço escuro e abafado. Algo no ar mudou. Um zumbido como vozes sussurrando através das paredes. E antes que alguém pudesse fazer algo, Clara deu um passo à frente, dizendo: se há alguma verdade, que ela venha de uma vez. Eu não tenho medo. Mas assim que pôs o pé dentro da porta, um grito estrondoso ecoou por toda a barbearia. O chão tremeu e uma onda de energia empurrou todos para trás. E no centro daquele caos, um terceiro homem surgiu. Não como uma sombra, mas como uma tempestade. Ele tinha a mesma aparência de Ricardo e Miguel, mas vinha com uma aura diferente, poderosa. Já chega, irmãos. A voz ressoou como um trovão. Não há mais espaço para segredos. É hora da verdade ser revelada. Ricardo sentiu a realidade girar em torno dele. Seu irmão mais velho, ou alguma versão dele, estava ali, e ele não era apenas um espectro. A presença emanava um poder que parecia mais forte do que qualquer outra coisa. O que você é? Ricardo perguntou, a voz tremendo, a mente turbinada. O que você quer de mim? Eu sou. O homem virou-se, os olhos brilhando intensamente. Eu sou a razão pela qual tudo isso está acontecendo. A barbearia, as mentiras, a irmandade. Eu sou o que nossos pais temiam. Eu sou o verdadeiro herdeiro. O choque naquela sala era só equilíbrio entre os sussurros crescentes e a fumaça que enchia o ar. Cada palavra dele explodia como fogo. Uma bomba emocional que destruía a base de tudo o que conheciam. As chamas atrás deles pareciam brincar, dançando entre os segredos. Ricardo viu a realidade se desintegrando, cada fragmento de confiança se desfazendo. O que você quer dizer com isso? Que não sou o escolhido? As palavras escorregaram entre seus lábios. Um sorriso frio formou-se no rosto do homem. Você nunca foi, Ricardo. Você sempre foi o caminho para algo maior. E agora você tem uma escolha. O que estava em jogo agora tornou-se assustadoramente claro. Havia mais mistérios do que nunca, mais processos por descobrir, e uma linha entre a verdade e a mentira que estava prestes a se romper. O que Ricardo faria a seguir? Ricardo paralisou. O homem diante dele, Miguel, não era um espectro, mas uma personalidade conhecida, esquecida nas sombras da infância. O momento era um divisor de águas, como um relâmpago iluminando a escuridão. O que você quer dizer com tudo isso? A voz de Ricardo tremia, mas havia um firme desejo por respostas. Miguel deu um passo adiante, e a luz na barbearia parecia desafiar sua presença. Você sempre foi o escolhido, mas não da maneira que pensa. Você é o elo que liga as gerações perdidas. Agora é hora de confrontar toda a verdade. Dante respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções. E se isso for verdade? O que vem a seguir, Miguel? O que devemos fazer agora? O olhar de Miguel era penetrante. Você deve abrir essa porta. A verdade está lá e pode mudar tudo o que vocês conhecem. Mas vocês devem estar preparados para o que verão. A intensidade do momento fazia o coração de todos acelerar. As chamas dançavam atrás deles,
mas a esperança de desvendar mistérios eclipsava o pânico. Clara, com força e determinação, olhou para sua mãe. Mãe, o que você está escondendo? Você sabia que tudo isso estava acontecendo. Aquelas palavras cortaram o ar. O silêncio era denso. Eu não queria que vocês soubessem. A mãe de Clara respondeu, seus olhos cheios de lágrimas. Eu usei tudo o que pude para proteger todos vocês. Às vezes, manter um segredo é o único jeito de evitar uma tragédia maior. Ricardo percebeu que as chamas estavam se intensificando e a pressão sobre ele só aumentava. Olhou para a porta e tomou uma decisão. Não podemos deixar o medo nos dominar. É hora de encarar a verdade. Ele avançou em direção à porta. Espere, Ricardo! Dante gritou, mas era tarde. Ricardo tocou a maçaneta e uma energia percorreu seu corpo. A porta se abriu em um estalo. O que havia além dela era um vislumbre de seu passado. Uma sala repleta de memórias, fotos antigas e documentos desgastados. Isso é, Ricardo gaguejou. Havia uma mesa central com um mapa e seus olhos se arregalaram ao perceber que estava coberto de anotações, histórias não contadas. Era o legado de sua família, mas também a evidência de que seus pais tinham lutado para mantê-lo à distância. O chão começou a tremer, e Miguel olhou gravemente para o grupo. Vocês têm que decidir. Este legado é um poder, mas também é uma maldição, se não for usado da maneira certa. E quem pode assumir essa responsabilidade? Ricardo sentiu um peso enorme em seus ombros. Eu não estou sozinho nisso. Nós somos uma família. Devemos lutar juntos. Ele olhou para Dante, Clara e sua mãe. O que houver de verdade não pode destruir o que somos. Com isso, tudo começou a fazer sentido. A barbearia não era apenas um lugar de trabalho. Era um símbolo de suas lutas e triunfos. Um espaço que representava o que eles eram e o que esperavam se tornar. As chamas atrás deles continuavam a rugir, mas o eco daquela decisão se expandia como o som de uma música revigorante. Vamos! O que temos a perder? Dante incentivou, atravessando a porta ao lado de Ricardo. Juntos, eles se lançaram na luminosidade radiante, e enquanto avançavam, as sombras se dissiparam, revelando não apenas o passado, mas um futuro a ser construído. A barbearia não seria mais a mesma, mas se tornaria um abrigo de verdades e redempções, um lugar onde o legado poderia prosperar. O universo parecia mudar ao seu redor. O calor agora aquecia, não queimava. Ponto. Com um último olhar, Ricardo sorriu, aliviado. O futuro estava nas mãos deles. E assim, com a chama da esperança acesa, eles deixaram a barbearia, prontos para enfrentar qualquer desafio, armados com o poder da verdade e a renovação da própria essência de suas vidas. Agora, aqui vai uma mensagem importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão por aí. Cada inscrição conta, e este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa incrível narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de vivenciar. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar nosso canal com estas ações. Vamos juntos!